Paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal DBD, Deus tem uma palavra para você. Ficamos felizes aí com a sua audiência por nos conceder o privilégio de estar ouvindo, assistindo às nossas aulas, curtindo, se inscrevendo. Muito obrigado, Deus vos abençoe grandemente. Hoje temos mais uma lição, estaremos estudando sobre o primeiro tópico da lição de número 3 da nossa revista bíblica, Estudos Bíblicos da Escola Bíblica Dominical. E a terceira lição do nosso trimestre fala sobre eleição e predestinação. Estaremos estudando sobre eleição e predestinação, o tema bem profundo, abrangente. E aí vamos estar estudando sobre esses temas. No discorrer da lição estaremos assim ministrando, ensinando, instruindo, alertando, trazendo conselhos que a Bíblia revela. Então isso aí é importante. Dê o seu joinha se ainda não deu, compartilhe as nossas lições, se inscreva no nosso canal e seja mais um aí inscrito no nosso canal para a glória e louvor do nome do Senhor. Lição de número 3, eleição e predestinação. O textuário diz em Efésios capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A lição de hoje, meus queridos, é uma lição muito profunda, abrangente, tem muitas questões de discussões, de polêmicas, mas estaremos assim estudando de acordo a palavra de Deus, mostrando o que realmente a Bíblia nos mostra, realmente conforme a palavra de Deus nos ensina. Então, o primeiro ponto, o primeiro tópico da nossa lição, estaremos estudando sobre esse primeiro tópico. Ele se divide em quatro pontos. O primeiro tópico se divide em 4 pontos: eleição divina, as condições da eleição, e terceiro, vida santa e irrepreensível, e por último, nova vida dos eleitos, nova vida dos eleitos. Então esses pontos nós estaremos estudando nesta oportunidade em nome do Senhor Jesus. Então, eleição para uma vida santa e irrepreensível. Eleição para uma vida santa e irrepreensível. Estaremos estudando sobre esse tema, onde ele se divide em 4 pontos. Primeiro ponto, eleição divina. Eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1, verso 4, Paulo menciona 3 aspectos da escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E terceiro, qual a finalidade para que fôssemos santos e irrepreensíveis? Qual a finalidade para que fôssemos santos e irrepreensíveis? Então, esses pontos. Eleição divina. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo ensinando sobre a eleição divina. Um ponto muito interessante. Quando se fala em eleição, se fala em escolha. O que é uma eleição? Eleição é uma escolha que se faz acerca de algo ou de alguém. Então, isso é eleição. Eleição traz a ideia de escolha. Então, aqui a eleição, o que realmente a Bíblia vai nos mostrar acerca da eleição? A eleição tem 3 pontos fundamentais. Foi esse que nós acabamos de ler. Primeiro ponto, em quem fomos escolhidos? Em quem fomos escolhidos? Se nós formos lá no texto áureo, nós vamos ver aqui, como também nos elegeu nele. Em quem nós fomos escolhidos? Ou seja, em quem nós fomos elegidos nele. Então a resposta está: fomos elegidos nele, em Cristo.
Interessante para nós entendermos um comentário mais profundo. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Em que tempo se deu essa escolha? Quando foi a época dessa escolha? Se nós observarmos, o mesmo versículo vai dizer, antes da fundação do mundo. Então, em que tempo se deu a escolha? Nós somos escolhidos nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Então, é a escolha de Deus. Terceiro e último ponto, qual a finalidade? Qual a finalidade de ser escolhido, de ser elegido por Deus? Qual a finalidade? Para a resposta no mesmo versículo. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Essa foi a finalidade da eleição do Senhor antes da fundação do mundo, que o Senhor nos elegeu. Interessante. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoa ocorre somente em união com Jesus Cristo. E ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 2. Então, olha que interessante. Então, aqui nós vemos que há 3 pontos fundamentais acerca da eleição divina, que nós vemos aqui, em quem nós fomos elegidos, em quem? Nele, no Senhor Jesus. Então fomos elegidos nele. Segundo ponto, em que tempo isso aconteceu? Antes da fundação do mundo. E terceiro, qual a finalidade? Então, para que fomos santos e irrepreensíveis. Que coisa interessante. Então aí nós vamos observar como é a declaração da nossa fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Que interessante. Então, essa é a eleição que Deus nos mostra da sua palavra. Então, Deus elegeu a quem? A igreja. Então, Deus não elegeu uma pessoa só. Deus não elegeu uma criatura só. Deus elegeu a igreja. A igreja é a eleita, é a escolhida do Senhor. Então, quando se fala em eleição, nós lembramos da igreja, nós vamos justamente à igreja. Então, Deus elegeu a igreja. Para quê? Para ir morar no céu. Então, a igreja é eleita do Senhor. É por isso que Deus, ou melhor, Jesus vai dizer a Pedro, diz assim, Pedro, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E aí continua o diálogo entre Jesus e Pedro. E aí nós vemos que Jesus diz para Pedro, e tudo que ligares aqui será ligado no céu. Porém, tudo que será desligado aqui também será desligado no céu. Então, Deus deu autoridade à igreja. Então, a igreja tem autorização e autoridade para ligar o homem a Deus e também para desligar. Então isso é interessante. A autoridade delegada por Deus em Jesus Cristo. Então, e aí Jesus é a cabeça da igreja. Então, quando Jesus é a cabeça da igreja, então mostra-nos que aqueles que são seus membros fazem parte do corpo de Cristo. E Jesus como cabeça, então essa foi a predestinação, a eleição que Deus fez antes da fundação do mundo. Deus elegeu a igreja do Senhor para ir morar no céu. Deus elegeu a igreja. Se você observar a Bíblia, não tem um versículo bíblico que mostra que Deus elegeu uma pessoa, escolheu uma pessoa. Você observar a Bíblia, você vai ver todos os textos que falam sobre eleição, predestinação. Você pode observar, sempre está escrito no plural, nunca está no singular. E nos elegeu, pode observar, e nos predestinou. Você pode observar todos os versículos que se fala em eleição e predestinação. Se você observar, se você é um leitor da Bíblia, eu desafio você a procurar um versículo da Bíblia e me mostrar, apresentar nos nossos comentários aí embaixo que Deus
elegeu uma pessoa. E elegeu a fulano, e elegeu a cicrano. Não tem um versículo da Bíblia, não existe. Existe que Deus chamou Ciro para uma obra específica, mas Ciro mesmo assim falhou ali no seu chamado. Então, Deus chamou a Ciro. Só esse versículo que você vai encontrar, esse texto, Deus chamando, elegendo alguém para uma importante obra. E para salvação não existe nenhuma predestinação fatalista que Deus predestinou fulano e cicrano. Fulano já nasceu com o endereço certo. Cicrano também já nasceu com o endereço certo. Isso não existe, é antibíblico, não tem base bíblica nesse sentido. Então nos mostra a palavra de Deus. A Bíblia vai mostrar predestinação, uma predestinação. Mas de quê? De grupos. Deus predestinou o grupo de Israel. Deus predestinou esse grupo de Israel. São os escolhidos de Deus. É uma eleição de Deus sobre o povo de Israel. Queira ou não queira aceitar, Deus tem um pacto com essa nação de Israel. Segundo, Deus elegeu a igreja para ir morar no céu. Terceiro, Deus elegeu o grupo dos ímpios, aqueles que não querem a Cristo, que não querem um compromisso com o Senhor também para ir para o inferno. Deus também elegeu os anjos caídos, o grupo dos anjos caídos para ir também para o inferno. Queira ou não queira, isso vai acontecer. Essa é a eleição de Deus. Deus não elegeu nenhuma pessoa sequer sozinha. Deus elegeu grupos. Qual grupo você pertence? Em qual desses grupos você está aí entronizado? Você está ligado? Preocupe-se em estar em um grupo da igreja, servindo o Senhor, fazendo parte daquele povo que vai morar no céu. Preocupe-se com isso, isso é importante. Então, eleição divina. Segundo, as condições da eleição. Vamos ver quais as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16. Torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Interessante. Então, as condições para a eleição. Quais são as condições? A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então, a eleição que nos mostra a palavra de Deus, as condições para ser eleito do Senhor, elas são bem vistas pela Bíblia, são aparentes demais, porque Deus elegeu o povo para morar no céu. Deus elegeu o povo para ir morar com ele em Cristo Jesus. Então a eleição está ligada a Cristo, único e suficiente Salvador. Se não tiver ligada a Cristo, não tem nenhum fundamento, não tem nenhuma base concreta de ir morar no céu, porque o segredo e a finalidade que nos mostra a palavra é Cristo. Cristo é o cabeça, é a pedra angular, a pedra de sustento, é a pedra de esquina. Então, Cristo é o fundamento. É por isso que a Bíblia ela é cristocêntrica. O centro da Bíblia é Cristo. Então, Cristo nos ligou a Deus. Então, essa é a realidade. Então, Deus nos mostra aqui as condições da eleição. Então, nos mostra que a eleição, ou melhor, que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todas. Então, Deus oferece a salvação a toda criatura. Deus ofereceu isso. Deus consumou, Jesus consumou na cruz do Calvário. Quando Jesus morre ali, ele morreu por todos os pecados da humanidade. Jesus morreu por todos. Jesus não morreu somente para aquelas pessoas que ali iam aceitar ele, para aquelas pessoas que iriam reconhecer. Não, ele morreu para todos, sem exceção nenhuma. Cristo morreu ali no lugar de todas as pessoas.
mas o efeito da morte de Cristo só vale para aqueles que arrependem da sua vida pecaminosa e aceita o compromisso com ele, aceita o presente que ele ofereceu, que foi a sua morte para nos dar salvação. Então é muito simples. Ele morreu por todos. Agora o efeito salvífico, o efeito da salvação, só vai concretizar na vida daqueles que recebem ali a morte de Cristo, que aceita ali a morte dele em nosso lugar. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos fazendo uma troca, estamos aceitando ele morrer por nós, aceitando ele, a morte dele vicária em nosso lugar, porque quem deveria ser crucificado para ser salvo seria nós que éramos pecadores, não Cristo, que nenhum pecado cometeu, nada fez de errado para merecer ali ser condenado, mas a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 53, que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Isaías 53, em diante você vai ver essa passagem. Então é interessante. Então, as condições para as condições da eleição. Então, a eleição tem condições. As condições é você estar ligado a Cristo. É você estar ligado na videira verdadeira. Então, a eleição está ligado a Cristo. Você aceitou a Jesus, você vive para Jesus, serve a Jesus, você é um eleito do Senhor. Você foi elegido por Deus ali para ir morar no céu, escolhido por Deus. Então, essa é a eleição que a Bíblia vai nos mostrar. Terceiro ponto é a vida santa irrepreensível. Vida santa irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica de sermos santos irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego hagios, santo, significa separado do pecado. E o adjetivo grego amomos é irrepreensível, expressa sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida que agrada a Deus, que nos elegeu em Cristo. Efésios 5, do 1 ao 3. Então, vida santa e irrepreensível. Deus nos elegeu e nos deixou uma condição que é em Cristo para morar no céu, mas também nos deixou que o efeito das condições para se termos ali concretizado e ali termos a salvação realmente, obtermos o reino dos céus, entrarmos no reino dos céus, Jesus disse que é uma vida santa irrepreensível, uma vida santa. É o mais alto padrão que Deus exige de cada um de nós, é ser santo. Vida santa não quer dizer que você vai se transformar em um santo que fica pendurado na parede e as pessoas levam as suas adorações. Não, não é esse padrão que Deus está falando, é o padrão de separado para Deus, separado das coisas que desagrada a Deus. Isso é o padrão que Deus exige de nós, é santidade, santificação, é nos separar do pecado, nos separar do erro. Por que nos separar do pecado? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos afastados de Deus. Se nós continuarmos de mãos dadas com o pecado, continuaremos também afastados de Deus. Mas quando nos separamos do pecado, rompemos ali o elo com o pecado, nós podemos observar que estamos mais próximos de Deus, mais íntimos de Deus, porque o maior padrão que Deus exige de nós é uma vida santa. E Ele diz na sua palavra que sem santidade ninguém pode ver a face dele, ninguém pode ver a face do Senhor. Então, precisamos ter uma vida santa e irrepreensível.
irrepreensível, que não achem falhas em nossas vidas, apesar que todos nós falhamos, mas falhas nas questões de princípios, principalmente. Não podemos quebrar os princípios da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensinar para fazer, devemos fazer. Porque a Bíblia diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é um princípio. Você nunca pode romper esse princípio. Como é que você é um eleito do Senhor, vive para Cristo, está esperando o arrebatamento do Senhor e vive uma vida desleixada, uma vida ali de infidelidade a Deus e vive de mal com os irmãos, de mal com o próximo. Então isso não existe. Então é vida irrepreensível. Não podem se haver nenhuma quebra desses princípios. São esses princípios que a Bíblia nos mostra. Quarto e último ponto do primeiro tópico, nos diz assim, a nova vida dos eleitos. A nova vida dos eleitos. Aqui diz, o tema é apresentado como exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Então, ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo, segundo Coríntios capítulo 3, 18. Então, interessante, uma nova vida, a nova vida dos eleitos, ou seja, os eleitos de Deus, eles têm que ter uma vida irrepreensível, uma vida santa. O que é que tem que nos fala a Bíblia? Fugir da aparência do mal, daquilo que não agrada a Deus, que vai trazer consequências para as nossas vidas. É por isso que aqui nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo que a conduta, a velha conduta, nós temos a velha conduta, todos nós temos ela, mas precisamos deixar de lado essa velha conduta, ter uma nova conduta de vida. Por isso que a Bíblia diz lá, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então as coisas velhas já passou, agora tudo se faz novo. Então, importante nós observarmos. Então, o que é a velha vida? A velha vida é a vida de mentira, vida de furtos, palavras torpes, palavras de baixo calão, amargura, dentro de si, ira, cólera, raiva, mágoa de alguém, também como, entre outras, fornicação, impureza, avareza, embriaguez. Então, tudo isso faz parte da velha vida. Então, não podemos continuar na mesma velha vida que andávamos. Precisamos ter uma vida nova, um rumo novo, porque Cristo habita dentro de nós. Somos o templo do Espírito Santo, e como templo do Espírito Santo, nós precisamos resplandecer a glória de Deus. Como é que resplandece? É vivendo uma vida santa, irrepreensível, agradável na presença do Senhor. Que foi mais uma aula, primeiro tópico aí, vai ter continuação ainda das lições, mas que Deus possa assim nos abençoar e nos dar vitória. Fique na paz do Senhor e até a próxima.